Fala comigo, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado do nosso sabadão, dia 25 de novembro. Então, vem comigo. Turma, seguinte, sabadão naquele modelo, mais de 15 jogos para a gente analisar, então já pega uma pipoca, senta aí, relaxa que tem muitas análises e no decorrer do vídeo também vou fazer alguns bilhetes aqui na hora com vocês. Mas antes, não esquece, por favor, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos embora para os jogos. Vou trazer dois joguinhos do campeonato da Austrália, tá? Então são jogos que acontecem ou muito cedo ou de madrugada. Então se você está vendo esse vídeo no sabadão, depois das 8 horas da manhã, não fica chateado, já se liga, que eu sempre solto o vídeo um dia antes. Começando com o Wellington Phoenix contra Melbourne City, mais de um gol e meio a 1,21. O campeonato australiano é muito parecido com o alemão, tá? Então não enrolo muito. Alemão, australiano, holandês segunda divisão, boliviano, são campeonatos para gols e não tem muito o que fazer. Mais de um gol e meio a 1,21. É uma boa para fazer uma dupla ou uma tripla. Eu iria falar no ao vivo, né? No ao vivo, meia-noite e meia, se você tiver, sei lá, no sextou, em casa, jogando e lembrar desse jogo, dá uma olhadinha no ao vivo para você pegar um golzinho no primeiro tempo. Repito, são campeonatos e é um torneio bem interessante para o mercado de gols. Sydney contra Western Sydney Wanderers, também mais de um gol e meio a 1,19. Ambas equipes marcam mais de 2,5, também é uma boa. Gol no HT a 1,32 também é uma boa. Tem outros jogos do australiano, tem mais um, mas a odd está muito esmagada, tá? Mas também ele tem uma boa probabilidade de gols. 10 horas da manhã, Halle contra Saarbrücken, terceira divisão do campeonato alemão. Aí sim, começamos o nosso alemão. Vou dar um aviso aqui para vocês. Vocês podem sentir falta de alguns times do alemão, é porque eu não quis trazer por as odds estarem bem esmagadas. Exemplo, Borussia Dortmund na Bundesliga, odd 1,10 para mais de um gol e meio. Então, são odds que estão muito esmagadas, são odds que eu não costumo trabalhar, por isso vocês podem sentir falta de algum jogo aqui, mas é por isso, tá? Odds esmagadas, a gente tem que levar para o ao vivo e tentar pegar valor. Inclusive, se você não faz parte do meu grupo grátis, entra aí, o link está na descrição. Final de semana é muito bom, porque lá no grupo grátis eu envio um número maior de tips. E aí, vamos lá. Terceira divisão do alemão, Halle contra Saarbrücken, mais de um gol e meio a 1,19 e tudo aquilo que eu já falei para vocês. Não vou enrolar muito para o vídeo não ficar muito longo. Esse jogo do alemão da terceira divisão é às 10 da manhã. E depois desse jogo do alemão na terceira divisão, tem às 4h30 da tarde do alemão segunda divisão, Fortuna Düsseldorf contra Schalke 04, também mais de um gol e meio. Beleza? A 1,19. Profeta, cadê os outros jogos? Galera, é o seguinte, os outros jogos estão com cotações muito esmagadas, mas também são interessantes para gols. Então fiquem atentos no ao vivo, porque os jogos do alemão começam 8 horas, 8h30 mais ou menos, e vai até meio-dia, 1h. Isso indo de alemão terceira divisão, alemão segunda divisão e primeira divisão. Então fica de olho no ao vivo para você conseguir pegar a oportunidade e também fica de olho lá no grupo grátis. 2h30 da tarde, Frankfurt contra Stuttgart, jogo bom também, por mais de um gol e meio a 1,23. Aqui também podemos ficar de olho no Stuttgart, chance dupla fora, né? Chance dupla fora, ou seja, empate ou fora, porque é um time bem interessante, é um time que está bem na temporada. São 3 vitórias e 2 derrotas. Essas 2 derrotas aqui, o time vacilou, tá? Eu estava acompanhando, estava querendo pegar um empate, mas eu não vi valor, porque o time deu 2 vaciladas. Uma foi contra o Heidenheim, perdeu para um time, se não estou enganado, o Heidenheim, ele está na parte de baixo da tabela, e perdeu para o Hoffenheim, um jogo que foi bem pirotécnico. O Hoffenheim abriu 2 gols, o Stuttgart começou a jogar bem, foi um jogo de muita trocação. Porém, a chance dupla fora tem seu risco, porque o Frankfurt também vive uma boa fase, tá? São 3 vitórias e 2 empates. De tudo isso, para mim, o que tem mais valor é esse mais de um gol e meio aqui a 1,23. Wolfsburg contra RB Leipzig, jogo bom também para mais de um gol e meio. Alemão é isso, tá? A não ser se o RB Leipzig estiver jogando em casa, aí dá para ir na vitória. Mas o Wolfsburg é um time que está sendo muito chato, apesar dos últimos 5 jogos. Ele só tem uma vitória, ele é um time muito chato de se enfrentar. O RB Leipzig, ele deu umas tropeçadas na temporada já, para times teoricamente um pouco mais fáceis de se enfrentar. Ele perdeu para o Mainz de 2-0 e ele perdeu para o próprio Wolfsburg, mas aqui acho que foi na Copa, né? Por 1-0. Então eu prefiro esse mais de um gol e meio também a 1,20
e esse jogo é às 11h30 da manhã. Continuando na Bundesliga, agora um prognóstico diferente. Já vou montar um bilhete aqui com vocês, tá? Que é Bayer Leverkusen jogando fora de casa contra Werder Bremen. Esse bilhete é exclusivo para quem está acompanhando o vídeo todo, então não vou nem citar sobre esse bilhete no final do vídeo. Se você está aqui assistindo esse vídeo, vai pegar um bilhete que seria um bilhete somente de VIP, então se puder já deixar um like aí e se inscrever no canal enquanto eu estou montando o bilhete aqui com vocês, vai ajudar bastante. Vamos lá? Leverkusen, um empate com mais de 1,5 gol. Eu quero mais de 2 escanteios e meio no primeiro tempo. Eu quero escanteios do Leverkusen. Deixa eu procurar aqui. Leverkusen para ter 4 escanteios na partida. Odd para fazer de entrada única, beleza? E é o seguinte. Leverkusen, um empate, mais de 1,5 gol na partida, mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo e mais de 3,5 escanteios para o Leverkusen, dando uma odd 65, que é uma odd que eu costumo trabalhar. A partir de 1,65 para cima já tem valor na minha concepção de trabalho. E esse jogo é às 11h30 da manhã. Freiburg contra Darmstadt 98, mais um joguinho da Bundesliga padrão de gols. Eu sempre, 90% dos jogos da Bundesliga eu trabalho em gols, tá? Eu não tô trabalhando no Union Berlin essa temporada, porque está sendo um time bem under gols, e eu acho que só. Todos os outros jogos eu trabalho over gols. Se eu não trabalhar na pré-live, eu trabalho no ao vivo, tá? Por isso que lá no grupo VIP e também no Free, a maioria das vezes as nossas entradas são mais presentes antes do meio-dia, porque tem muitos jogos da Bundesliga, tem alguns jogos da Premier League também, que para mim são os 2 torneios que eu mais gosto de trabalhar, beleza? Por isso eu sempre foco aqui no alemão. Freiburg contra Darmstadt, como eu estava falando, também entra nesse padrão de trabalho, mais de 1,5 gol a 1,22. Só para vocês verem, se liga nos últimos 5 jogos do Freiburg. 3-1, 5-0, 3-3, 3-1 e 2-1. Os últimos 5 jogos da Darmstadt teve um 0-0 ridículo aqui, 2-1, 8-0, 3-1 e 2-1. Percebem que a linha de mais de 1,5 gol é uma linha bem mais segura, entre aspas, né? Uma linha bem mais que costuma bater com uma boa frequência. Os últimos 5 jogos deles, só um não bateu no Darmstadt e o resto tudo foi mais de 2,5. Então eu gosto muito do alemão. O alemão tem meu coração. Lá ele. Saindo do alemão, bora para 3 joguinhos da Premier League. Manchester City contra Liverpool, 9h30 da manhã. É intercalado, né, junto desses jogos do alemão. O City vem de 4 vitórias e um empate. Empatou contra o Chelsea, 4-4, um jogo bem interessante de assistir. Um jogo que deu para trabalhar bastante em gols limites, né? E o Liverpool, 3 vitórias, 1 derrota e um empate. Para mim é o confronto mais interessante de assistir da Premier League dos últimos anos, tá? Pep Guardiola contra Klopp, o estilo de jogos que tem suas características semelhantes, mas também muita diferença. Manchester City contra Liverpool. Bom, City, favorito, padrão, tá? City é favorito contra qualquer time na Premier League em casa, pelo menos na cotação. E é um jogo para a gente explorar algumas situações. Vou clicar na função criar aposta de novo, para trabalhar aqui com vocês. O primeiro é o de praxe, tá? Não tem como ficar de fora do mais de 1,5 gol dos, não sei se são os 2 melhores ataques, mas um dos melhores ataques do campeonato. Um dos 2 melhores ataques do campeonato, na verdade. E também o mercado de escanteios. Quero ficar com esses 2 prognósticos aqui. Não vou forçar muito. É mais para você pegar e fazer uma dupla ou uma tripla. Mas tá aí. Mais de 1,5 gol na partida e mais de 6,5 escanteios. Uma odd de 1,37. Outra coisa também que para mim é interessante. Ambas equipes marcam a 1,53. No ao vivo, com 20 minutos de jogo, esse ambas marcam pode estar a 1,70. Lógico, se não sair gol de nenhuma equipe antes disso. Gol no HT, vou procurar para trabalhar no ao vivo. Under cartões, sim. Under cartões, eu gosto de trabalhar no inglês. Under cartões no HT, mas aí é só no ao vivo. Eu gosto de ver como foi a entrada dos jogadores, eu gosto de ver como é o começo do jogo, para depois trabalhar no under cartões HT. Menos de 1,5 cartão no primeiro tempo, tá 2,7. No ao vivo, com 10 minutinhos, essa odd fica 1,80 e dá para trabalhar ainda, dependendo do jogo. É um pouco mais arriscado, mas se você pegar os confrontos de ingleses, não são confrontos tão desleais. A Premier League é um torneio que aceita bastante o contato. Um exemplo bem claro aqui, aquela expulsão ridícula de Joel no Brasil e Argentina, na Premier League, no máximo era falta, e mais nada, tá? Então, o padrão da Premier League para cartões é muito elevado, então é bom vocês também ficarem de olho nesses under cartões da Premier League, mas aí eu só opero no ao vivo, beleza? Mais de 1,5 gol, mais de 6,5 escanteios, odd 1,37 para fazer uma dupla ou uma tripla, e vamos embora para Newcastle contra Chelsea, meio-dia. Seguinte, Newcastle, 2 derrotas,
ele deu uma caída, perdeu para o Barnet, não é normal o Newcastle perder para o Barnet, e perdeu para o Dortmund, que foi na Champions League. O Newcastle ele tem jogo de Champions League no meio da semana. Ao contrário do City, que eu sei que também tem, ao contrário de outros times que eu já falei, se eu não falei, vou falar ainda, o Newcastle ele precisa somar pontos, o Newcastle ele precisa acordar ainda na Champions League. Então aqui, pode ser que ele vá com um time misto, tá? Eu vou fazer minha análise aqui hoje com vocês, baseado no time titular, mas sempre antes de montar o bilhete no dia ou um dia antes, mais tarde eu vejo a escalação. Se o Newcastle for com o time titular, mais de 1,5 na partida, beleza? A 1,27. Se o Newcastle for com o time misto, aí tem valor a chance dupla para o Chelsea. Então, esperem a escalação. Titular, mais de 1,5 na partida. Newcastle com time misto, eu vou de Chelsea com empate, beleza? Jogão, meio-dia, horário bom para almoçar, assistindo esse jogaço. Brentford contra Arsenal, aqui é Arsenal, empate anula, tá? Não tem muito o que falar. Apesar do Brentford ser um time chato, são 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, os mesmos 60% de aproveitamento do Arsenal, para vocês verem como o Brentford é chato, mas para mim o Arsenal é mais time, é mais encorpado, Martinelli, Jesus querendo jogar bola, a galera voltando da data FIFA, descansaram um pouquinho mais do que os brasileiros, então eu vou ficar nesse empate anula aqui a 1,32. Quando eu falo descansaram mais que os brasileiros, foram os times da Europa descansaram mais do que os times sul-americanos, tá? Exemplo, o Fluminense teve um jogo um dia depois da data FIFA. O Arsenal só vai ter 4 dias depois. Então os jogadores tiveram tempo para descansar, para se recuperar e voltar para campo. Beleza? Esse jogo é às 2h30 da tarde. Saindo da Inglaterra, vamos para a Espanha. Turma, inclusive, deixe nos comentários se vocês estão gostando desse modelo que eu faço. Alemão, inglês, espanhol, e não estou indo por horário. Antes eu ia por horário, agora eu vou por liga, que eu acho que fica um pouco mais interessante de vocês se basearem. Mas vocês que mandam, falem aí. E aí, turma, temos Barcelona contra Rayo Vallecano, né? Rayo Vallecano contra Barcelona, 10 horas da manhã. E o que acontece? Eu não tô confiante nessa vitória do Barça, por quê? 3 vitórias e 2 derrotas, ele vence um jogo, perde o outro. Vence um jogo, perde o outro. Então o Barça não tá trazendo tanta constância na temporada, perdeu o Gavi, o time não encaixou ainda. E vimos um Rayo Vallecano com 4 jogos sem perder, são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Para esse jogo, é mais interessante Barcelona, empate anula, a 1,26. No ao vivo, assistindo o jogo, Barcelona tá pressionando, tá com posse de bola, tá passando a maior parte do tempo dentro do campo defensivo do adversário, aí a gente pode pensar em alguma coisa a mais. Fora isso, Barcelona, empate e anula. E aqui temos o Atlético de Madrid, que deixou de ser chamado de Retranca de Madrid, tá? Vem numa excelente sequência, são 3 vitórias, 1 derrota e um empate. São 6 vitórias consecutivas dentro de casa. Todas essas vitórias ele marcou mais de um gol, ou seja, foram 2 gols ou mais marcados pelo Atlético de Madrid dentro de casa. É um time que tem constância, é um time que está bem encaixado. E eu vou de Atlético de Madrid para vencer para esse jogo, que é às 5 horas. Terminamos os jogos dos europeus. Temos alguns jogos interessantes nos brasileiros, tá? Brasileirão Série A, Atlético Paranaense contra Vasco. Seguinte, Vasco não vence o Atlético Paranaense desde 2008, lá na casa do Atlético, tá? Tem esse tabu, mas Vasco é Vasco na seguinte questão. Todo jogo pro Vasco é uma final. E o Atlético Paranaense, se eu não estou enganado, ele tem chances de G6, mas chances um pouco remotas, tá? O Atlético Paranaense vem de 3 empates e 2 derrotas, então não tá tão bem. O Vasco tem 80% de aproveitamento nos últimos 5 jogos e o Atlético Paranaense tem 30%. Então a fase é a melhor do Vasco. Com essa odd de 4,35 pro Vasco, dá pra gente fazer o seguinte. Pra mim, sai 2 gols na partida, tá? Como eu falei, é final. Beleza? Essa entrada é um pouco mais arriscada, mas eu vou assim, ó. Vasco, handicap europeu mais 2 e mais de 1,5 na partida, dando a odd 2,20. Lembrando, é um pouco mais arriscado, vá com a stake reduzida, porque o Vasco pode perder por um gol, vencer ou empatar e tem que sair 2 gols na partida para esse bilhete bater. Uma odd bem interessante, essa odd de 2,20. Continuando, vamos para o Brasileirão Série B. Todos os jogos estão no mesmo horário. Eu separei 3, tá? Mas tem outros mais interessantes, mas eu só quis trazer esses 3. Sport contra Sampaio Corrêa. Sport precisando vencer e torcer para tropeço de alguns adversários para o Sport conseguir subir de divisão. O Sampaio Corrêa, se eu não estou enganado, já conseguiu com essa vitória aqui de 4-0 sair da zona de rebaixamento, tá? E é o seguinte, aqui eu vou de Sport, empate e anula no pré-live. Pô, Profeta, por que tu não vai na vitória do Sport? Amigo, os últimos 10 jogos do Sport foram os últimos 12 jogos do Sport, o Sport só venceu 3. Então não vou fazer loucura. Se fosse Sport do primeiro semestre, era vitória tranquila. Foi Sport que colocou muita grana no meu bolso, mas eu não sou idiota, né? Vemos a fase,
Sabemos que a ilha, que é a Casa do Esporte, vai estar lotada, sabemos que a torcida vai apoiar, mas futebol é futebol, o esporte está sem técnico e eu prefiro ir no empate e anula. Sei que está com a cotação reduzida, mas é para fechar bilhete. ABC contra Vila Nova, ABC já rebaixado, Vila Nova dependendo somente de si para subir de divisão. Vila Nova para vencer a 1,37 é uma boa, mas esse jogo eu vou esperar ao vivo, esperar ver se eu consigo pegar uma odd da vitória do Vila Nova um pouco mais alta, tá? Trouxe para vocês ficarem de olho, mas não entro em pré-live em vitória de time da Série B a 1,30. Não entro, não costumo trabalhar dessa forma. Se você for trabalhar, trabalhe, mas eu prefiro esperar ao vivo com a odd um pouco mais valorizada. E para finalizar a Série B, Novo Horizontino também dependendo somente de si, vai pegar o Criciúma que já subiu de divisão, o Criciúma já conseguiu com 2 rodadas de antecedência a meta, que era subir, então o jogo é mais propenso para o Grêmio Novo Horizontino, mas também aquele mesma pegada. Vou esperar ao vivo para a cotação valorizar, no máximo pré-live eu trabalho aqui no empate e anula, beleza? Beleza? E esse jogo é às 5 da tarde. E agora sim, finalizamos tudo. Foi um sabadão de muitas oportunidades. Espero que seja um sabadão de muitos greens. Vamos para a nossa dupla do sabadão, que é Bayer Leverkusen o empate com mais de 1,5 gol na partida e Atlético de Madrid para vencer, dando uma odd de 1,76 para quase duplicar o seu investimento. Se chegou até aqui, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua companhia. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.